Cara, pra quem não conhece, o Resumo Cast é um dos podcasts mais escutados até hoje, né? Vocês gravaram, você gravou centenas de episódios, mas o podcast continua até hoje, né? Sim. E naquela época eu lembro que você tinha uma produção brutal, né, cara? O dono tava lá, né? Foi um dos primeiros, né? lá. Tipo, top 10, assim, os primeiros gravados, né? Eu lembro disso, foi muito massa. E um livro complexo de resumir, cara, porque o livro Dono é um livro muito grande, técnico, né? Também, né? E eu acho que você fez um trabalho incrível, não só com o meu livro, mas como muitos livros, né? Conta um pouco do seu processo de frequência de resumo e de publicação desse conteúdo. Legal. Todo mundo tem essa curiosidade de saber, né? Na verdade, o processo de ler um livro por semana, pra mim, ele já era um processo natural. Como eu comentei, eu acho que com 13 anos eu comecei a ler e não parei mais. Praticamente toda semana lia algum livro. Então, pra mim, era muito comum. E quando eu comecei o Resumo Cast, eu já tinha um repertório, né, de livros que eu já tinha lido, né, muito grande, né? Tanto é que os primeiros podcasts que a gente gravou foram baseados nos livros que nós já tínhamos lido, né? Então, eu tinha um repertório muito grande. Alguns o Carriconde já tinha lido também, outros ele ia ler pra ficar na mesma linha também. Mas o processo não foi nada tech, né? Foi muito intuitivo, né? Os livros que eu li e que eu gostei, né? Que eu achava que tinha algo de impacto para compartilhar, para contribuir. E o processo do resumo, ele foi se construído durante o caminho, né? Foi o MVP. Eu acho que os 2 ou 3 primeiros episódios tiveram, acho que 1 hora de duração. E aí foi muito mais até um bate-papo. E a gente foi entendendo, né, qual que seria a duração ideal, até chegar nos 30 minutos, que foi durante muito tempo que ficou, né, o processo. E a gente começou a extrair principais insights de um livro, né? Que eu acho que no final das contas, né? Eu acho que muito mais do que um resumo, né? Isso quando você lê um livro, quando você assiste um podcast, uma palestra, geralmente você tem lá 1, 2, 3 insights que você retira e que você pode aplicar, né, facilmente. Então, a gente começou cada um tirar 3 ou 4 insights principais, né, do livro, né? E aí criava um storytelling pra gente poder compartilhar isso. Mas muito mais do que só o resumo do livro, eu acho que talvez esse foi um dos grandes diferenciais, né, na época, a gente comentava, né, sobre o livro. Então eu tentava trazer as minhas experiências práticas, né, e o Gustavo também, daquilo que se nós já tínhamos aplicado, ou se nós já tínhamos testado, ou até, em alguns casos, até contrapondo alguns argumentos do próprio livro. Então, diferente de ser um resumo, que acaba sendo até às vezes, né, meio monótono, meio chato, né, tinha uma dinâmica de extrair os pontos mais relevantes e debater sobre esses pontos na nossa visão, na nossa ótica, na nossa experiência, né? Então esse era um pouco do processo, extrair pontos principais, né, e compartilhar sobre a nossa visão sobre eles também, né?